Como eu iniciei ontem, o objetivo aqui é mostrar um pouco do trabalho que eu vinha desenvolvendo no doutorado e que está, de certa forma, meio concluído. Que ontem eu iniciei, mostrando basicamente como obter os dados abertos do TSE relativos às doações das campanhas eleitorais de 2014. E tô rodando de novo, mais ou menos até onde eu fui ontem. Tá? Quem quiser o vídeo, ele tá na minha linha do tempo, pode assistir, entender como que a gente pega e dá uma analisada prévia no número de doações que foram recebidos, quem foram os principais doadores. Lá dá pra ver coisas interessantes como o nome de quem foi o doador, o quanto ele doou e para quem ele doou. Tá? Dá pra ver algumas estatísticas básicas aqui. Eu rodei até aqui ontem, explicando todos os detalhes. Tá? Eu cheguei a pegar os dados, dar uma olhada. Então quem não assistiu ontem está disponibilizado já. E pode dar uma olhadinha como isso foi feito. Interessante mostrar que acho que foram doações bastante significativas, foram 237 mil doações. Na média lá foram 5 mil reais doados, tanto por pessoa física quanto por CNPJ. Teve alguns valores extremos aqui, ó, tipo 2 milhões, a gente consegue ver até o nome do doador. Tá? Para mais detalhes sobre isso, dá pra voltar no vídeo anterior. Então quem doou esses 2 milhões aqui foi a Telemont. Dá pra ver também o nome do candidato, tá? O nome candidato aqui, que recebeu essas doações, foi o Domingo Inácio Brazão. Então a Telemont doou 2 milhões para esse deputado aqui. Tá? Candidato. É legal sempre procurar o nome desses caras para saber se eles foram eleitos, eu tenho esses dados, mas tem sempre algumas informações importantes, assim, ó. Notícias, Wikipedia, para saber quem é o cara, o que ele já fez. Então é sempre bom fazer esse exercício. Tá? Em particular, eu gosto muito de uma página da UOL, tá? Não tenho patrocínio deles, mas é interessante mostrar sempre que essa página da UOL é interessante porque ela tem todo o patrimônio declarado pelo candidato, né? A situação, ele foi eleito, o número de votos, tudo isso está nos dados. Mas aqui a gente consegue ter uma visão mais bonitinha e para quem não está querendo abrir de fato os dados é bem simples acessar. Tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, mas aqui eu quis dar uma olhada, eu nem vou rodar esses. Até só não vou substituir as figuras que eu já tenho. Aqui eu tenho umas distribuições, o objetivo de olhar isso foi, eu sei modelar algumas coisas da física, tá? Uma delas é as distribuições acumuladas. CDFs, ou Cumulative Distribution Functions, tá? Então, aqui eu consigo plotar uma figura e ver tipo uma curva aqui. Para quem é da matemática, da física, entende que isso aqui é muito parecido com a função logística, o logit, tá? Então, a partir desse insight aí, dessa forma da curva, eu quis criar um modelo que gera as doações, tá? E tem essa estatística. Isso, existe uma técnica, tá? Que eu exploro no artigo. O artigo também, se vocês procurarem meu nome no archive, esse artigo tá lá. Daí eu falo um pouco da técnica. Se chama maximização da likelihood, ou seja, tu maximiza uma função chamada verossimilhança para tentar criar tipo um modelinho que faz doações, né, como tu queira, seguindo essa distribuição específica. Tem um pouco de matemática por trás, para quem se interessar vale a pena. Importante aqui, eu quero chegar na rede de distribuição de relações entre empresas e políticos e entender quem beneficiou quem, se isso é suspeito ou não. Tá? Fazendo o grande ponto de criar isso aqui, né, além de ser um modelo matemático bonito, é ser capaz de gerar, né, doações de uma maneira sem nenhum viés. Então eu digo, olha, agora eu sei gerar doações seguindo essa estatística aqui.
Tá? Aquela estatística dessa distribuição. Então, se não tem nenhum viés, elas deveriam seguir uma certa lei, chamada Lei de Benford, tá? Que eu vou mostrar um pouco mais abaixo. E dado que agora a gente mostra que as distribuições reais não seguem a Lei de Benford, portanto a gente pode classificá-las como doações suspeitas. Tá? É mais ou menos essa historinha. Legal ver que entrou uma galera aí conhecida. Obrigado por assistirem um pouquinho sobre isso. Isso é um projeto beta, é mais para ver o interesse das pessoas nisso e tentar divulgar um pouco o trabalho para que todo mundo possa fuxicar nisso aqui e maximizar o nosso potencial de descobrir coisas sobre eventuais doações. A gente tem que ficar cada vez mais de olho nisso, porque a partir das próximas eleições, a princípio a gente não vai ter um controle tão grande, porque vai ser um fundo partidário único, distribuído. Então é interessante sempre olhar, comparar como é que era antes e como é que era agora. E aqui a gente tem uma foto de como era antes. Olhando esse gráfico que eu fixei aqui, é interessante olhar a distribuição do valor da receita. Tá? Por exemplo, 10 na 3 aqui significa R$1.000. Tá? A gente vê que a média do valor recebido por cada um dos partidos fica muito perto aqui dos R$1.000. Essa linhazinha no meio da barrinha azul, tá, é a média. Então fica tudo próximo. Na média eles recebem R$1.000. Tá? Alguns um pouco abaixo, como o PSOL. Alguns um pouco acima, como o social-democrata aqui, um pouquinho acima. Nada muito que fuja muito. É interessante olhar os outliers, tá? Isso aqui, 10 na menos 1 é tipo 1 centavo. Então, tem uns caras que ganham da ordem de centavos aqui, tá? Entre 1 e 5 centavos, entre 1 e 10 centavos aqui, né? Então, são aquelas doações que a gente até falei no último, que são, às vezes, rendimentos de algum fundo que dá 1 centavo, entendeu? No dia. Então, os caras acabam declarando 1 centavo. Então, que são meio outliers para baixo. Valeu aí, Arthur Presunto, pelo comentário. Que bom que achou interessante. Um cara que a opinião é importante para mim. E aqui a gente tem os outliers. A gente vê que aqui, ó, olha só, o PSDB tem outlier para baixo, lá em cima, né? Com 10 na 7, isso aqui é centenas de R$1.000, tá? Todos eles acabam tendo uns doadores outliers. Mas são justamente esses pontinhos lá em cima. Aqui aqui é uma coisa interessante, tá? Os dados do governo são um pouco confusos. Então, se alguém quiser entrar em detalhe aqui, eu consigo pegar tipo várias coisas sobre o candidato. Tipo cargo, nome, escolaridade, se é homem ou mulher, o grau de instrução, né? Se o cara tem pós-graduação ou só tem ensino fundamental, por exemplo. Estado civil, se ele é solteiro, código de cor de raça, descrição, nacionalidade, se ele é brasileiro, né? Acredito que tenha que ser brasileiro, não sei. Tem aquele o Dr. Ray que é concorrer, talvez não precise. Código do município onde ele nasceu, isso é interessante. Despesa máxima da campanha. Então esses são os dados adicionais que eu trouxe para cá, tá? Eles não estão na declaração que é disponibilizado no portal do TSE, mas isso aqui tu consegue pegar pela... eu não me lembro agora a fonte, realmente. Mas algum desses sites de dados abertos tem isso. Isso aqui não é tão importante porque eu peguei como check. Eu queria ver se, quanto mais informação eu tivesse, isso pudesse ser relevante. No fim eu acabei não explorando tanto. Talvez seja algo até que mereça ser explorado melhor. E daí basicamente eu quis cruzar as bases que eu tinha de candidatos com as bases de quem aparecia nas doações. Porque tem gente que é candidato e acaba não recebendo doações, né? Então isso também achei interessante olhar. Teve candidatos que foram indeferidos, tá? Não é inferidos, aqui é indeferidos, tá? Ou seja, a candidatura deles foi deferida, ou seja, eles nem puderam prosseguir a candidatura até o momento da eleição. Então aqui também tem dados interessantes sobre isso. Eu não vou pegar esse data frame, até eu posso pegar, mas eu tenho que mudar o caminho aqui. Então vamos lá. Barra tá no meu documentos, no meu Dropbox. Tá na pasta URGS, PhD, que é o meu doutorado, né? Tá no nome dos meus orientadores, tá na pasta estudos, criminocracia, tá? É um joke aí que a gente fez
com o nome do estudo. Olha, não achou inferidos. Claro, eu mudei o nome, não é mais inferidos, é indeferidos. Então, inferidos ele também não achou, aparece aqui. É sempre importante corrigir esses bugzinhos, porque esse código está no GitHub. Para quem não sabe, ele está disponível lá, qualquer um pode mexer e brincar com ele, é só rodar. Claro, tem que tomar a ressalva de ter os arquivos, né? Sempre que for colocar o nome aqui, colocar o nome de onde está o arquivo no teu computador. Posso também explicar como que foi criado esses diretórios. Tá? O primeiro, que é o inicial lá, é uma pasta zip, e esse aqui eu tenho que me lembrar de onde é que eu baixei. Tá? Então teve 2.270 candidatos com candidaturas indeferidas, e aqui os motivos são diversos, tá? Às vezes ele tem alguma pendência legal que impede ele de ser candidatado, enfim, isso pode acontecer. Aí teve aqui aproximadamente 14 mil candidatos, mais ou menos, que puderam concorrer ao cargo de deputado, tá? E aqui eu estou focando em deputado estadual, tá? Com esses 7 códigos de cargo aqui, para quem lembra do último, foi candidatos a deputado estadual, em todo o Brasil. E daí... aí que tá. A gente tem 2 bases, uma base de votos e uma base de doações. O objetivo do trabalho era justamente conectar essas 2 coisas, né? O candidato entender se ele recebe mais dinheiro, ele é mais propenso a ser eleito. Então, a gente cruzou com a base de votações. É difícil fazer esse cruzamento, não é trivial, porque existe um código chamado, tem sequencial candidato, que tem 14.279, ele bate lá com o número de candidatos que a gente viu lá em sequencial candidato nessa lista de candidatos, tá? Ok, era isso que a gente queria ver, tá? Só que tem vários problemas associados a isso, tá? Um deles é que tem sequenciais duplicadas, tá? Eu não sei porquê, e não sei se já foi corrigido, mas algumas sequenciais são duplicadas, isso dificulta bastante na hora de cruzar os dados. Vai ter alguns candidatos que a gente não vai encontrar, tá? Um ou outro, até vou mostrar aqui no trabalho quem são eles, tá? E, inclusive, uma das candidatas que não foi identificada, se não me engano, ela foi eleita. Então seria interessante saber o que aconteceu. Interessante dizer que isso aqui é 2014, né? Quando a gente estiver estudando dados para presidente, não pode esquecer que houve um falecimento de um dos candidatos e a Marina, né, acabou assumindo o lugar dele. Então a gente vai ter uma duplicidade lá que é estranho também. Mas tem explicação, né? Houve um falecimento. Se a gente para pensar, é bastante coisa estranha relacionada a essa 2014, né? Beleza, aqui eu tô pegando outra tabela que eu quero pegar a votação por município zona em 2014, e aqui eu tô pegando todas as zonas eleitorais, né? Então vai ter alguns candidatos que estão fora, tá? Tô rodando aqui. Para quem tem curiosidade sobre o sistema operacional que eu tô rodando, eu tô num computador que tem 16 GB de RAM, é um Intel Core i7 com uma placa de vídeo NVIDIA, tá? Essa é uma configuração que é razoável para rodar tudo, tá? Eu não tenho um SSD, eu estou rodando no HD, e isso é o grande responsável por não ser muito otimizado, tá? Isso não necessariamente é ruim, mas acaba não sendo tão otimizado quanto poderia ser. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui o próprio gerenciador de tarefas, mas eu não consigo. Mas o que dá pra ver é que o disco acaba sendo utilizando muito mais do que memória CPU nesse caso, tá? Enquanto carrega eu vou falando um pouco mais. Vai ter um candidato, né, que tem na lista de candidatos, mas ele recebeu votos, mas não consta naquela lista inicial. É a Tâmara Joana Briolo Soares, que ela não foi eleita, tá? Eu não sei exatamente a história dela, não sei por que ela não estava na lista inicial de candidatos, que a gente pega daqui, né, desse arquivo de consulta de candidatos, que até é interessante saber, tá? Mas ela não consta. Então, ela recebeu doações, ela recebeu votos, mas ela não foi eleita e não está na lista inicial de candidatos. Aqui eu vou só fazer uma limpeza da memória cache. Isso aqui é uma boa prática, tá? São tabelas que eu não vou usar mais. E eu
dou uma limpada no garbage, tá? Garbage collection. Então isso é uma boa prática aí para quem está começando no Python, para não ficar ocupando memória RAM. Diminuiu aqui em 15%, 20% da minha memória. Então eu quero dar uma olhada, né? O que eu olho aqui? O que aconteceu aqui? Eu estou olhando essa tabela que eu criei, tá? Que são basicamente tabela de votações. Então quem aparece nela é porque recebeu votos. Só que ela não está na lista de candidatos, que foi gerada por aquele outro arquivo. Então o que dá para fazer é olhar isso aqui, tem alguns, a Tâmara é um deles, Rosimar, Paula, Jaqueline, Euridice, Cláudio e tal. Número de votos que cada um recebeu e lendo os candidatos suplentes, tá? O que acontece nessa suplência é que a nossa democracia, até isso está sendo revisto, ela espera que o número de candidatos eleitos seja proporcional ao número de candidatos que uma bancada já possui. Tá? Isso acaba sempre levando mais deputados, por mais que eles tenham poucos votos, eles acabam se tornando deputados que têm direito a uma cadeira dentro do próprio da Câmara, sem necessariamente ter tido um número de votos expressivo. Tá? Isso está sendo revisto no Brasil. Eu vou entrar um pouco mais detalhes abaixo nisso. Tá? Mas por enquanto eu vou pegar só tirar eles dos números sequenciais, porque enfim eu não sei se eles vão receber doações, eu não sei, não tenho a candidatura deles iniciais, eu não tenho a candidatura inicial deles. Tá? Aqui eu vou criar um dataset importante que vai ser utilizado no arquivo da rede. Tá? Basicamente aqui eu tenho que tomar cuidado porque eu quero juntar voto, situação do candidato, se ele foi eleito ou não, tá? E o número de votos. Isso é feito pelo merge da sequencial do candidato. Por isso que esse número se torna importante. Tá? Aqui tem algumas colunas que são duplicadas pelo método que eu utilizo. Tá? E eu seleciono só algumas delas. Tá? E aqui eu dou um garbage collection também. Esse merge leva um tempinho. Tá? Ou seja, permaneceu o número de sequenciais. Isso é só um check para ver se eu não dupliquei nenhuma linha, mas tem novamente 14.000 sequenciais que nem tinha aqui em cima. Beleza, rodou. Agora eu vou criar um arquivo que vai ser utilizado depois. Eu já tenho esse arquivo, eu só vou cortar ele aqui. Mas basicamente eu tenho informações do candidato, tá? Com o número de votos por município já somado, sendo esse o número total de votos. Tá? Deixa eu ver se eu preciso olhar isso. Ok, esse arquivo aqui é mais um check do que isso aqui. Vamos ver aqui. Agora eu quero unir informações de perfil e informações de votações sobre os candidatos e ainda por cima as informações das doações. Ó, deu um overflow error aqui. Isso tem um int que é muito difícil de converter para long. Eu não conheço esse erro, não deu antes. Vamos dar uma olhada aqui no CPF dele. Deixa eu comentar essa linha e dar uma olhada aqui, tá? Ele deu um overflow aqui, o CPF ele tá com um probleminha ali. Vamos dar uma olhada, tá? Ele é uma string, lembrando, ele não é uma... Tá, vamos dar uma olhada, ele tá como string, tá? Type. É um objeto, né? Ou seja, o objeto do Python é uma string. Então vamos tentar transformar em astype float aqui para ver se ele vai. Ó, ele vai. Eu posso dar um astype int. Se tentar int direto, ele deve reclamar, tá? Isso aqui é coisa do Python, tá? Não sei porquê, se alguém souber aí no chat, pode dar uma mão, mas transforma para float e depois transforma para int, que deve funcionar. Ó, deu merda, não deu. Tá? Então vamos deixar como float ou vamos deixar como string. Se eu precisar depois eu converto ele para float. Tá? Olha que interessante, são 1.000 candidatos, 12.000 candidatos receberam doações e 14.000 receberam votos. Então tem candidato que não recebeu doação, mas recebeu votos. Isso é bom, né? Algo que, bom, não necessariamente para receber voto precisa receber doação. Ok, criei algumas listas aqui para auxiliar, tá? De doador e de candidato, só para dar uma olhada. O que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz. Tá?
Bom, vamos verificar os candidatos que não receberam doações e também não constam naquela lista de candidatos inicial e também não lista na candidato de votos. Ou seja, ele não recebeu nem voto próprio, mas ele pode ter recebido doações. Deu algum value error aqui, vamos dar uma olhada. Ó, long, vamos dar uma olhada. Acho que tá aqui, mas vamos dar uma olhada. Não, tá lá em cima. Também aqui tá com problema, vamos dar uma olhada. O que que tem aqui? Esse list de votos aqui, vamos dar uma olhada. Ó, esse list de votos ele deve ser numérico, tá? Vamos ver, dar uma olhada. Acho que pode ser isso. Opa. Não, o que é isso? Tá, ele é um array, tá? E os objetos deles devem ser números. Por isso que é importante transformar esse doador Brasil, CPF do candidato, em um número, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que eu transformo, sei lá. Vou botar as type float. Se a gente colocar int 64, que é maior, não, ele não reconhece. Alguma ideia aí no chat, pessoal? Não? Então tá, vamos transformar em float. Vou tentar botar um int aqui. Vamos fazer um Django, ver se funciona. Também não. Já sei. O que dá pra fazer, como ele é um PySeries, é uma técnica um pouquinho mais avançada, talvez dar um apply, dar um lambda x. Essa é uma função especial do Python. Meu teclado está em inglês, deixa eu trocar aqui para português para bater. Só um segundo. Aqui. Lambda x, dois pontos, int x. Então a ideia é pegar cada elemento e tomar um inteiro. Ó, deu certo, tá? Então, vamos lá em cima, onde eu tinha as type int. Eu quero dar um apply para transformar em inteiro cada um desses. Eu não sei porque que não funcionou. Mas a gente resolve rapidinho aqui, né? Em real time. Foi. Então, isso deve ser... Agora deu certo, tá? Ou seja, tem 1000 candidatos, mais ou menos, que estão na lista de doações, mas eu não consegui achar eles em outras listas disponibilizadas pelo governo, tá? E o total de doações desses candidatos aqui é 20 milhões, é um número bem relevante, tá? Então, é interessante saber depois por quê. Primeiro eu optei por remover, tá, eles daqui, mas depois eu mudei de ideia. Eu vou manter esses caras porque eles são interessantes, tá? Eles realmente eu não vou remover eles. Eles também devem aparecer. Candidatos que não receberam doações, tá? Foram 2.000 candidatos, mais ou menos, que é aquela diferença que a gente viu. Aqui são coisas que eu desisti de fazer, tá? Mas depois eu mudei, não sei porquê, mas eu preferi não manter todas as informações ali. Então a gente vai analisar todos que... Aqui o número pode ser de outro dataset, tá? Não sei porquê. Isso aqui é todos os deputados do Brasil, isso aqui eu iniciei o estudo de deputados no Rio Grande do Sul, tá? Então aquele número do Rio Grande do Sul. Então dos candidatos que receberam doações, são esses daqui... mais os que não receberam doações, os candidatos que não receberam doações, tá? São esses caras aqui. Então eu tenho que só corrigir o que está aqui. Isso aqui é um refactor também. Número de candidatos que não receberam doações, tá? A gente já corrige aqui e faz certinho. Beleza. Tá? Refactor, ok. Beleza, agora a gente faz um merge, junta tudo. E é aqui que a coisa começa a converger. A gente vai chegando mais próximo do objetivo de analisar a rede complexa. Então, se vocês têm algum amigo aí que gosta de rede complexa, pode dar uma chamada que daqui a pouco a gente vai entrar e eu vou plotar essa rede complexa, vai ser bem legal. Tá? O que é uma rede complexa? É basicamente uma rede de relacionamentos, tipo... como se tivesse que tirar uma foto da rede de vocês do Facebook e dizer com quais pessoas vocês trocam mais mensagens, por exemplo. A gente vai fazer isso olhando para os deputados e tentar entender como eles se conectam pelas empresas que fazem doações para eles. Tá? Então aqui eu estou salvando um arquivo, tá? Mas
eu já tenho esse arquivo salvo, não vou salvar de novo. Não vou salvar de novo, e aqui eu criei algumas tabelas que são importantes, tá? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui eu estou basicamente vendo exatamente aquelas situações possíveis para um deputado. Ele pode ser suplente, ele pode ser eleito por coeficiente partidário, eleito por média ou não ser eleito, tá? Quando é eleito por coeficiente partidário, esse cara ele não necessariamente recebeu mais votos, mas a bancada ou a coligação que ele participa conquistou cadeiras suficientes para incluir esses deputados. Então é isso que está sendo revisto, inclusive hoje, nesses tempos, o modo de votar. Se o voto vai ser distrital, né, onde o mais votado é eleito, né, que está sendo discutido hoje na Câmara. Aqui entra algo importante, tá? A gente precisa entender se essas doações que foram declaradas, elas de fato são doações idôneas, tá? No sentido de que elas são doações que devem seguir uma lei natural, tá? Que, como elas não têm uma escala específica, números, por exemplo, se a gente pegar o tamanho das montanhas no planeta inteiro, tá? Se a gente olhar o primeiro dígito delas, elas seguem uma lei chamada Lei de Benford. E, teoricamente, a escolha do tamanho das montanhas não tem nenhum viés em nenhuma escala específica. Tem montanhas pequenas, tem montanhas grandes, e eu não favoreço nenhum tipo de montanha, tá? Então, esses fenômenos que são naturais, como as doações deveriam ser, a doação deveria ser espontânea e não influenciada por ninguém, ela também deveria seguir esse mesmo comportamento, dado que ela passa por várias ordens de grandeza. Tem doações lá de 10 centavos, R$1, R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, milhões de reais, né? Então eu consigo ter um número de doações bem grande também, são quase 200 mil delas, e eu também tenho várias escalas. Então é esperado que as doações sigam também essa lei de Benford, tá? Isso é um argumento heurístico, mas existe uma argumentação mais forte que eu faço no artigo, que é justamente usando aquele modelo gerativo que eu introduzi lá adiante, tá? Mas aqui é importante só mostrar que o esperado pela lei de Benford são essas barrinhas vermelhas. O que é isso? É a probabilidade do número 1 estar nas doações, ou seja, eu estou contando basicamente as doações que são de R$1, de R$10, de R$100, de R$1.000, de R$1 milhão. A probabilidade desse número 1 deveria ser aproximadamente 0,3, 30%. 10 doações de 200, R$2.000, R$2 milhões, deveria ter uma probabilidade um pouco menor. Essa é a lei natural, que é observada empiricamente na natureza, e também em situações, por exemplo, quando a gente tem sistemas democráticos cujas votações são totalmente idôneas e se tem muita segurança disso, tá? Existem estudos que mostram que quando a gente pega a votação em pessoas, que também deveria ser totalmente fora de escala, você pode receber entre 1 e milhões de votos, né? E também não deveria ter nenhum viés, porque a escolha é muito pessoal. Ele segue a lei de Benford. Em países onde isso é realmente, sabe-se que houve corrupção, por exemplo, em ditaduras, que é constatado que por outros meios que houveram manipulação de dados, ele não segue. Então a gente tem que se apoiando mais ou menos na mesma ideia, de que essas doações deveriam seguir a lei de Benford. A gente vai ver que isso deveria acontecer do ponto de vista técnico também, tá? Eu consigo mostrar isso usando aquele modelo gerativo que aparece lá no começo. Então o que a gente vê aqui é que o número 1 não segue a lei de Benford, tá? É um pouquinho menor, mas ainda ok, é uma flutuação. A gente tem algumas anomalias, tá? Por exemplo, no número 4, no número 5, no número 6, no número 7, lá no 9, no 8, tá? Algumas pessoas podem argumentar que às vezes é porque tem um santinho lá que custa R$50 e dele aparece muitas vezes, então a gente dá para explicar essa anomalia pelos santinhos. É possível, tá? Há bastante espaço para argumentação aqui para tentar justificar, mas a gente não trata isso como verdade absoluta, a gente trata isso como um indício. Olha, o Q quadrado, ou seja, a validação estatística disso é muito alto, tá? Isso significa que é muito improvável, tá? Eu não posso... a minha hipótese de que
a distribuição desses valores veio da distribuição de Benford, eu não posso aceitar isso. Tá? A minha hipótese nula é que essas distribuições são iguais, e neste caso, diante desse valor, dessa métrica, eu não posso aceitar. Tá? Eu recuso essa possibilidade. Então, indo mais abaixo, né, eu posso ir um pouco além, mas eu acho que isso aqui é porque o nome do arquivo está errado, tá? Eu estava salvando. Eu quero criar um modelo aqui, dado a lei de Benford, tá? Dado que parece estar um pouco fora do habitual, eu quero criar um modelo que eu seja capaz de entender a importância do dinheiro para a eleição de um candidato, ou seja, para o número de votos. O que eu faço basicamente é aqui rodar uma regressão logística muito simples, onde eu tenho uma variável que é o quanto ele recebe e eu quero prever se ele vai ser eleito ou não. Tá? Ou por coeficiente partidário ou por média. Tá? Esse código é bem embaçado aqui, bem complicadinho, mas no fundo eu estou olhando isso por partido. Tá? Eu não importei no NumPy aqui, o que houve? Ah, tá, eu importei como NP e devo ter usado a palavra NumPy aqui, ó, por exemplo. Tá, vamos ver. NumPy aqui de novo. NumPy 1. Isso é bom porque eu já vou fazendo refactor no código e corrigindo os possíveis erros. Então aqui eu estou fazendo uma otimização para cada estado, estou vendo a influência do dinheiro em cada um dos estados. Tá? O Jonatas falou que isso está aparecendo no Jupyter, mas sim, eu só estou, por enquanto, rodando as coisas no Jupyter, gerando os dados para a rede. Vocês conseguem, acho que, ver aqui, ou está parado? Eu vejo no preview que está lá em cima, que droga, né? Vamos dar uma olhada. Eu acho que eu entendi o que houve aqui, deixa eu fechar aqui. Ó, vocês conseguem ver, mudou, acho alguma coisa aqui, né? Voltando um pouquinho, é isso que eu falei sobre os tipos de votação, né, por partido e por média. Tá? Aqui é mais ou menos a narrativa que eu falei, a gente estava analisando alguns números simples, a gente pode voltar no código depois. E aqui é a lei de Benford. Tá? Aqui o que eu quero mostrar é que a probabilidade do número 1 previsto pela lei de Benford e a probabilidade do número 1 observado nos dados. Tá? Então as doações elas possuem esse número de Q quadrado que me diz o quão diferente. Não, para vocês não aparece ainda, né? Para vocês ainda tá parado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ok. Ele só travou, né? Eu vou tentar